Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó. São Francisco de Assis, Ternura e Vigor, do Leonardo Boff, 8ª edição da editora Vozes. Essa obra aqui, ó. Inspirar-se no sonho de Jesus, o reino que se realiza já na história, começando pelos últimos e sempre onde houver verdade, justiça e amor. Recriar o comprometimento de Jesus com os excluídos e com os empobrecidos na luta contra a sua pobreza em favor da vida e da libertação. Falar de Deus e de sua graça parte da experiência do mundo, da história do sofrimento, da certeza que a última palavra não é a morte, mas a vida, não é a cruz, mas a ressurreição. Da centralidade, a misericórdia e a ternura, porque são elas que salvam a vida e o amor e revelam o rosto materno de Deus. Compreender o ser humano como um projeto infinito, como a própria terra que sente, pensa, ama e venera. Cuidar da terra, nossa grande mãe, Pachamama e Gaia, com a qual temos a mesma origem e a mesma destinação de sermos metáfora da fonte originária de todos os seres. Reviver a piedade cósmica e a confraternização universal com todas as criaturas, no segmento de Clara e de Francisco de Assis. Eis alguns marcos que balizam a vida e o engajamento, a reflexão e a obra de Leonardo Boff, o autor desta obra aqui, né? Na primavera, no escuro das pipas, o vinho, mesmo mais velho, se cobre de um levíssimo véu de flores. É a própria vida que perdura e floresce, assim é como Francisco de Assis, vinho precioso e fino que floresce e frutifica ininterruptamente na cultura, na igreja e neste belo ensaio de Leonardo Boff. Aqui são apresentadas 5 questões significativas para o tempo de hoje. Primeiro, o sistema em que vivemos, cambaleante pela crise das formas de acumulação e pelo domínio predatório da razão. Segundo, a sociedade moderna, em cujo corpo social se abre uma escandalosa fissura entre ricos e miseráveis. Terceiro, a libertação integral que o Poverello busca não pela acusação e violência, mas pela bondade que faz brilhar na treva o lado bom em cada homem. Quarto, a eclesiogênese, vale dizer a gênese permanente da igreja, que é sobretudo acontecimento de fé nascido como resposta à palavra ouvida e vivida no grande espaço do mundo. Quinto, finalmente, a integração do negativo na vida, pela qual Francisco fez da própria dimensão tenebrosa um caminho para Deus. Cada um dos 5 capítulos é precedido de uma historieta de sabor medieval, emoldurando o portão de acesso ao texto que se desenvolve com leveza, encanto e riqueza de conhecimentos. Mas o que mais salta aos olhos por entre as linhas deste texto denso é a ternura e o vigor do próprio autor. Esconde-se aqui um homem apaixonado que na arena de si, mesmo e de uma sociedade cruel, luta para viver o que o Fratello viveu e não apenas contar e pregar o que ele fez. Este ensaio não é apenas o resultado de vigílias de estudo e meditação, mas antes o resultado de longos anos de franciscanismo ardentemente buscado. Por isso pode o autor, com razão, afirmar: eu, frade de um país distante de Assis, teólogo menor, periférico e pecador, vi e dou testemunho, em louvor de São Francisco de Assis. Amém. Leonardo Boff foi sempre professor de teologia, de filosofia, de espiritualidade e de ecologia. Trabalhou mais de 20 anos em Petrópolis, com um pé na academia e outro nos meios pobres. Dessa combinação nasceu a teologia da libertação que ele, junto com outros, ajudou a formular. Sempre se deixou iluminar por São Francisco e Santa Clara os paradigmas de uma nova humanidade eterna e fraterna. Assessora comunidades de base, dá cursos em universidades brasileiras e estrangeiras e escreve com assiduidade. Os seus mais de 60 livros destacam-se pela editora Vozes, onde coordenou o editorial religioso por muitos anos. Jesus Cristo Libertador, Como Fazer Teologia da Libertação, O Rosto Materno de Deus, Os Sacramentos da Vida, A Vida dos Sacramentos, A Santíssima Trindade, A Melhor Comunidade, A Águia e a Galinha, Despertar da Águia, Saber Cuidar. Publicou também pela Ática de São Paulo, Nova Era, Civilização Planetária, Ecologia, Grito da Terra, Grito dos Pobres, para Record, Brasas sob Cinzas, Histórias do Anticotidiano. É professor emérito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Uma leitura a parte dos pobres. Aos confrades Frei Luiz Flávio Capio e Frei Enoque Salvador de Melo, que optaram viver com os pobres e como os pobres dentro da melhor herança do Fratello e Poverello São Francisco de Assis. Versos tentando caminhar nas trilhas de São Francisco, né? Irmão que viveste na Úmbria, acende estas palavras com a tua sombra silenciosa companheira.
fazendo-nos amar os caminhos. Desconfia das pedras e ama os pássaros. Ensina tua alma amiga a gostar dos ventos. Vive profunda, indefesamente a ciência da esperança. Ela é fiel e a mais lúcida de tuas irmãs. Ela vive à medida da desmedida e ousa contemplar o segredo do tempo. Ensina a teus passos caminhar nos sonhos. Quando vier a hora definitiva, estarás mais próxima. Não temas na proximidade da morte, guarda tua emoção como louvor à grandeza da vida. Então é isso aí, esse é um trecho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários e o que você achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar na maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos mais de... Pera aí, vou continuar aqui, porque tem coisa aqui, né, interessante. Assim, questões apresentam-se como ciclos concêntricos, indo do mais geral até o mais particular. Primeiro aborda a problemática do sistema dentro do qual vivemos, a crise das formas de acumulação e do sistema da razão. Francisco nos evoca outros princípios de estruturação assentados mais no coração, na ternura e no acordo com a natureza. A segunda questão é aquela da sociedade moderna. Ela apresenta uma fratura de cima a baixo, a divisão entre ricos e pobres, o Ocidente por um lado e a carência por outro, produzindo injustiça ao nível mundial. Francisco Poverello viveu uma radical expropriação como forma de solidariedade para com os pobres, e o Cristo pobre, o sentido da vida humana, não se orienta em criar riqueza, mas fraternidade. Assenta-se não no ter, mas no ser solidário e compassivo para com todos os seres da criação. A terceira questão é aquela da libertação integral. Todo o sistema e toda a sociedade são perpassados aí por ânsias incontidas de libertação a partir dos oprimidos e dos pobres. Francisco emerge como um dos santos mais livres da experiência cristã, com aquela liberdade que o Evangelho de Jesus, Cristo libertador, outorga. Francisco, chamado também de o Fratello, liberta pela bondade e pela confiança que deposita nas secretas energias de luz que estão semeadas em cada coração e que nenhum pecado ou opressão consegue entenebrecer. A quarta questão é aquela da eclesiogênese, vale dizer, da gênese permanente da Igreja. A Igreja não é apenas uma instituição milenar ligada ao fato fundador de Cristo, do Espírito dos Apóstolos e dos Profetas. É principalmente acontecimento de fé, nasce como resposta à palavra exponsa verbi, ouvida e vivida no amplo espaço do mundo e não apenas no interior fechado dos templos e dos mosteiros. Francisco criou uma expressão popular da Igreja. O mistério da Igreja se concretiza em pequenas fraternidades de irmãos, em contato com o povo e com os mais pobres do povo de Deus. A quinta questão aborda o problema da integração do negativo na vida. A trajetória humana estrutura-se como um drama de grande efeito. Toda ascensão se processa como libertação de muitas amarras, toda santidade se constrói no pano de fundo de grandes tentações e, enquanto vivemos, o pecado sempre acolhe a graça, acolhe-te a graça. Francisco trilhou um caminho original na conquista de seu próprio coração. Fez da própria dimensão de sombra a senda para Deus com grande simplicidade e humildade. Por isso canta tanto a vida e o amor, quanto as enfermidades e a morte. São integrados como irmãos e irmãs na grande família de Deus. Essas 5 questões são tratadas na perspectiva dos pobres, pois eles são os mais interessados nas mudanças qualitativas do nosso mundo. A ótica dos pobres ajuda mais do que qualquer outra a identificar problemas mordentes e a encontrar soluções libertadoras para a grande maioria. Além do mais, Francisco de Assis se fez pobrezinho entre os pobres e foi a partir deles que procurou ler o Evangelho e toda a realidade. Por fim, com humildade, aplicamos para nós mesmos as palavras do seráfico Pai. É uma grande vergonha para nós, outros servos de Deus, terem os santos praticado tais obras e nós queremos receber honra e glória somente por contar e pregar o que eles fizeram. Está na Admoestações 6, Todas as fontes franciscanas serão citadas segundo a obra de São Francisco de Assis, escritos e biografias de São Francisco de Assis, crônicas e outros testemunhos do primeiro século franciscano, da Voz Sepulfral, Petrópolis, de 1981. Assis, Roma, Petrópolis, Estrada de Santa Veridiana, outubro de 1981. Esse é um trecho dessa obra, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Se está pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho, vai dar os próximos vídeos e as próximas notificações.
Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados nos vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior de pessoas possíveis. Eu gostaria de agradecer aos mais de 3.000 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que oram por conta de conteúdo do passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.